Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Vamos aproveitar que a gente está de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero ler um texto que está no livro de Eclesiastes. Capítulo 3. Nós vamos ler somente o versículo 11. Amém, irmãos? Todos acharam? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs eternidade no seu coração, para que nenhum homem descubra a obra que Deus realiza do princípio ao fim. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar os assentos? Como o pastor já falou, o culto está maravilhoso hoje. Eu louvo ao Senhor por poder estar aqui na casa do Senhor, e eu louvo ao Senhor porque o Espírito Santo estava perguntando para o Senhor se era realmente aquilo que Ele queria que eu falasse nessa noite, e o Espírito Santo tomou a vida da Inaê no início do culto, e ela falou sobre a eternidade, e eu pensei assim, amém, Jesus, é realmente isso que está no teu coração para passar para nós nessa noite. Esse capítulo da Bíblia, Eclesiastes 3, eu acho que muitos irmãos já ouviram, principalmente em culto de jovens, né? Que fala sobre tempo. Porque quando o pregador vai falar assim para os jovens, daí chega uma pessoa assim mais madura, e daí ela começa a conversar com os jovens, ela pensa assim, vou falar para os jovens sobre tempo, porque há tempo para todas as coisas. A gente sabe que jovem é afobado, às vezes jovem quer fazer as coisas meio apressado, a gente sabe que jovem tem os anseios no coração, porque muitas coisas ainda não aconteceram com a vida dele. Enfim, e muitos pregadores usam essa passagem para falar sobre tempo e para falar ao coração dos jovens. Não é essa a minha mensagem de hoje. É uma mensagem maravilhosa do Senhor, mas não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje especificamente sobre aquilo que a Inaê já trouxe um pouquinho. Antes dela estar ministrando o devocional, eu era uma dessas pessoas que estava no devocional de hoje à tarde, mas já estava escrito aqui, Eclesiastes 3:11. Por quê? Porque me chama muita atenção que o Salomão, que escreveu Eclesiastes, significa o mestre, o professor, que escreveu esse livro, ele estava se questionando sobre a vida. Ele estava num momento que estava perto do final da vida dele, ele estava entrando em desespero, e ele atribui esse desespero do coração dele a exatamente isso que nós lemos no versículo 11. Ele diz o seguinte, olha, Deus ele criou coisas que você consegue aproveitar nessa terra. Tem muitas coisas nessa terra que você consegue aproveitar. Você pode ter um bom emprego, você pode casar, você pode ter filhos, você pode ter felicidade nessas coisas. Só que Deus colocou dentro do nosso coração eternidade. E essa eternidade faz com que, ao mesmo tempo que você aproveite essas coisas, você se pergunte, por quê? Por que ter filhos? Por que ter netos? Todo mundo cresce, todo mundo fica velho, todo mundo morre em algum dia. E então, Salomão vai falar assim para a gente, Deus colocou eternidade dentro do nosso coração. Tem um autor muito famoso que ele diz o seguinte, Deus colocou dentro do coração de cada ser humano um vazio do tamanho de Deus. Na verdade, parando para pensar nisso, e eu já falei aqui sobre isso algumas vezes, desde que eu retornei do Camboja, uma das coisas que me chamou mais a atenção é porque, assim, a gente estudou antropologia há muitos anos, missiologia, ótimos professores, pessoas que nos ensinaram muito bem aqui no Nascente. E quando eu cheguei lá, uma das coisas que mais me assustou, para ser bem sincera, era quão a juventude de lá era tão parecida com a juventude daqui. Porque a gente escuta, né? Tipo, tem diferença cultural, tem isso, tem aquilo e tudo mais, e você vai se preparando. Não, eles vão ser totalmente diferentes. Eles eram muito parecidos, irmãos. Eu acho que eu já contei aqui para vocês que teve um momento que estava toda a juventude reunida, e daí alguém começou a bater na mesa, assim, uma mesa começou a fazer barulho, e imediatamente todas as outras mesas também começaram a fazer barulho, igual aconteceria aqui no Brasil. E eu fiquei olhando assim para aquilo, eu fiquei pensando, pois é, né? Não é que realmente, isso que o Senhor fala para nós, de que Ele criou todos os seres humanos, não só iguais, mas Ele colocou a imagem dEle dentro do ser humano. E essa passagem, especificamente, vai falar que, além de
tudo essas características parecidas que nós temos um com os outros, nós temos eternidade dentro do nosso coração. E quando a gente vai falar de tempo, e aí vai estar falando assim, para que o homem não consiga compreender as obras do Senhor do princípio ao fim. Porque Deus, Ele é eterno. Deus, Ele habita nesse âmbito de eternidade. Ele não começou, Ele não vai ter fim. Mas, então, em algum momento, e a Bíblia vai chamar esse momento de o princípio, Ele cria o tempo. E Ele nos colocou dentro dessa dimensão do tempo. Só que o que é interessante sobre o princípio é o que o jovem Ítalo, se eu não me engano, leu aqui no início. Em João 1:1 vai falar que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo que João 1 vai falar para nós é Jesus. Então, Deus, Ele estabelece, Ele é eterno, mas Ele começa a estabelecer, então, um tempo. E esse tempo, Ele começa com Jesus. E vai falar para nós, todas as vezes que aparece essa palavra no princípio, e o próprio Jesus vai falar em Apocalipse, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e eu sou o último. E Jesus, enquanto Ele estava aqui na Terra, Ele começou o seu ministério pregando sobre o reino dos céus. E Jesus ele vai falar de vários âmbitos de tempo, enquanto ele estava pregando. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque eu estava pensando, o que os jovens precisam? O que uma geração precisa? E eu fiquei, Jesus, né? É o que todo mundo precisa, é de Jesus. Mas como que eu vou passar, então, aquilo que Jesus falou, as palavras de Jesus para essa juventude que está aqui nessa noite? Porque nós somos um só corpo, são várias pessoas aqui reunidas, mas nós sabemos, então, que há pessoas que já conhecem a Jesus, há pessoas que talvez ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. E há, talvez, aqui nessa noite, pessoas que já tiveram essa oportunidade de conhecer a Jesus, mas em algum momento da sua caminhada se esfriaram. E estão aqui nessa noite procurando uma resposta em Deus. Então, quando Jesus ele inicia o seu ministério, ele começa a pregar, então, o reino dos céus está próximo. E ele começa a pregar, então, sobre esse tempo, que começava com ele aqui na Terra. Porque Jesus, então, a gente sabe que ele estava no início com Deus, mas ele encarnou, se tornou um homem e veio habitar aqui no nosso meio. E quando ele estava habitando aqui no nosso meio, enquanto ele estava aqui na Terra, então ele inicia o ministério dizendo, o reino dos céus está próximo. O que a gente pode pegar de lição nessas primeiras palavras do ministério de Jesus? Primeiro, Jesus não veio para discutir se há ou não um reino dos céus. Perdão, se essa é a dúvida que está no seu coração, se você é uma dessas pessoas que está se colocando diante de Deus e dizendo, Deus, se revela a mim, prova para mim que tu existes. Essa nunca foi uma pergunta que Jesus procurou responder. Jesus ele simplesmente diz, existe um reino que é eterno, que é maior do que isso que se pode ver, e ele está próximo. Ele está chegando até nós. Então, quando Jesus ele começa ao seu ministério, ele não está tentando convencer que existe um reino, mas ele está nos alertando do tempo. E ele fala assim, nesse tempo de agora, o reino dos céus ele está próximo. E ele está chegando para todas as pessoas que estão aqui presentes e reunidas. E sim, ele realiza milagres, ele realiza maravilhas, ele realiza os seus sinais, que mostram para as pessoas que o reino dos céus ele está próximo. Ele mesmo fala para os fariseus, eles dizem que Jesus expulsa demônios por causa de Beelzebu, ele tinha força que vinha dos próprios demônios para expulsar demônios. E daí Jesus fala assim, não, mas se eu realizo esses sinais, isso significa uma coisa, significa que o reino dos céus já chegou até vocês. Então, Jesus, ele vindo para a terra, se tornando um homem, demonstra para nós que esse reino, que foi planejado pelo Senhor desde o princípio, ele está se aproximando, ele está começando a fazer efeito aqui na terra. E o que mais Jesus fala, então, sobre esse reino dos céus? Além de falar que ele está próximo, ele fala, primeiro, que o reino dos céus ele é muito precioso. É um reino invisível. Jesus deixa isso bem claro. Não é algo que você vai ver. Okay? Não é a partir do momento que você se torna um cidadão do reino dos céus. E porque Deus é o dono do ouro e da prata, que você vai começar, então, a ver o resultado do reino dos céus. E você vai começar a ter grandes riquezas aqui nessa terra. Não é um reino visível.
mas ele é preciosíssimo. Ele é muito mais precioso do que tudo aquilo que você possa ter nessa terra. E Jesus, ele compara, então, ele fala assim, teve um homem que ele achou, o reino dos céus é assim, é igual um homem que acha um tesouro. E esse homem, ele sabe que aquele tesouro é tão precioso que ele deixa tudo para trás, ele vende tudo que ele tem para poder comprar o terreno onde está o tesouro. Que daí ele vai ser, então, dono desse tesouro também. Então, quando Jesus ele começa a comparar o reino dos céus com as coisas desse mundo, ele começa dizendo assim, o reino dos céus é muito mais precioso. O reino dos céus, ele tem muito mais valor. O reino dos céus, ele vale a pena, porque Jesus, ele deixa bem claro qual é o preço do discipulado. Qual é o preço de você seguir a Jesus? Ele deixa bem claro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha me seguir. Há muitas pessoas, Jesus pede que deixem tudo. Há um jovem rico, Jesus pede que venda todos os seus bens. Mas, então, Jesus, ele deixa claro que esse é o preço de seguir a Jesus. Não é simplesmente você permanecer da mesma maneira como você está. Mas você abrir mão de todas as coisas para que você possa seguir a Jesus. Mas ele diz, é que vale a pena. Porque você não ia pestanejar, você não ia pensar duas vezes se você encontrasse um tesouro que vale muito mais. Imagine um tesouro que valesse o mundo inteiro. Você não ia pensar duas vezes em vender aquilo que você tem, por mais que seja precioso para você nesse momento. Mas você não ia pensar duas vezes em vender tudo aquilo que você tem para comprar algo que fosse muito mais precioso. E é isso que Jesus fala para nós sobre o reino dos céus. Ele está próximo e ele é muito precioso. Ele está pronto desde o princípio. E ele fala, então ele explica como que agem os cidadãos do reino. A gente conhece, quem não conhece, lá em Mateus 5, Jesus vai começar, então, a dar um sermão, e ele vai falar sobre como que agem os cidadãos do reino. E ele abre esse sermão dizendo, felizes tais pessoas. E eu acho muito interessante, porque demonstra o quanto que Jesus, ele tem essa mentalidade de reino, porque ele é o rei desse reino, mas ele deixa isso para nós. Então, ele começa a dizer, sabe como é que agem os cidadãos do reino? Eles sabem que felizes são os que choram. Porque depois eles vão ser consolados. Jesus, ele sabe disso, e ele está tentando passar para nós que os cidadãos do reino agem nessa terra sabendo que eles têm algo que é eterno. Isso somos nós, amém? Amém, irmãos? Mas eu estou falando de verdade, de um reino que é eterno, que nós fazemos parte. Eu não sei o que tem passado na sua cabeça, mas pense comigo, que Jesus está tentando chamar a nossa atenção. É que nós somos cidadãos de um reino que é eterno. Essa eternidade que está dentro do nosso coração, que também está dentro do coração de todas as pessoas, e nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, já está completa. O nosso coração já não tem mais um vazio do tamanho de Deus, ele tem Deus. E quando nós vivemos a nossa vida, e quando Jesus nos ensina a viver a nossa vida, ele diz, vivam como cidadãos do reino. Que reino? Um reino que é eterno. Para os cidadãos do reino, chorar aqui nessa terra não tem valor, porque eles sabem que eles vão ser consolados por Deus. Ser perseguidos por causa da justiça não tem problema, porque eles sabem que eles vão herdar o reino dos céus. A Inéia falou aqui, buscar a pureza de coração. Os puros de coração, eles verão a Deus. É fácil? Buscar a pureza de coração? Sempre tem que entrar nesses assuntos. A gente está falando de um culto de jovens. Pureza de coração. Ser puro diante do Senhor. No meio de uma geração tão perversa como nós temos vivido hoje em dia. E não é segredo para ninguém. Porque há muita imundícia no mundo aí fora. Não é fácil manter o coração puro diante de todas as ofertas do diabo. E eu estou falando de pecado mesmo, não estou falando só... o diabo, sim, ele oferece coisas boas aqui na terra, uma casa, um carro, um emprego, um emprego que não vai te deixar ir para a igreja, uma casa que você vai ter que se endividar para comprar. Mas, além de tudo isso, ele oferece aquilo que a sua carne deseja. Mas os puros de coração, eles verão a Deus. Então, um jovem que sabe que faz parte de um reino que é eterno, ele mantém puro o seu caminho. Porque ele sabe que ele vai herdar algo muito maior.
Ele sabe que há algo esperando por ele. E Jesus ensinou isso para a gente, então, com as palavras, e Jesus ensinou isso para a gente com a vida dele. Jesus era o Filho de Deus, ele tinha vindo direto do trono do céu. Quantas vezes a gente vê Jesus falando assim, ó, eu posso pedir para Deus mandar os seus anjos. Quantas vezes a gente vê Jesus multiplicando pão, Jesus curando enfermidades, mas, ao mesmo tempo, Jesus fala assim, ó, as raposas têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus era Jesus, ele podia fazer uma pedra ficar fofinha para virar um travesseiro. Mas ele sabia que esse ministério que ele tinha era muito mais glorioso, e ele viveu da maneira como ele viveu, sabendo que ele era dono de um reino que é eterno. E que ele estava aqui nessa terra para chamar pessoas para entrar nesse reino que é eterno. E outra coisa mais que eu acho muito interessante que Jesus fala sobre esse reino dos céus é que ele tem uma matemática muito engraçada. E a matemática do reino dos céus é que o pouco faz muito. Mas, a gente não está falando de bens materiais. Já deixei bem claro que não é disso que eu quero falar nessa noite. Não é que você vai dar R$2 de oferta, em algum momento você vai ganhar R$2.000 de salário. Não é isso. Não que Deus não tenha poder para te abençoar. Mas quando Jesus ele vai falar que o reino dos céus é um reino que o pouco faz muito, ele compara com o fermento, ele fala da semente, ele vai falar, então, algumas coisinhas que, você coloca pouco aqui, quem que já fez pão, já fez bolo, você coloca pouquinho fermento e cresce. O pouco faz muito no reino dos céus, no sentido de que uma pessoa, ditamente você, pode alcançar muitas pessoas. E pode somar essas pessoas a um reino que é eterno. Então, no tempo de Jesus, a partir do momento que você tem convicção que você faz parte desse reino que é eterno, agora você tem que convencer os outros também. Se você estava se identificando com isso, falando, não, realmente, eu espero esse reino que é eterno, eu tenho vivido com a mentalidade nisso, então Jesus diz para você, então vá e pregue para outras pessoas. A partir de agora, você trabalha para o rei. E Jesus está falando que Deus ele tem um banquete. E os servos do rei são encarregados de sair e chamar pessoas para dentro desse banquete. E eu já preguei sobre isso aqui uma vez. E eu estava perguntando assim, Jesus, eu falei sobre isso já há alguns anos atrás. Algumas pessoas talvez lembrem, talvez não lembrem, sobre o banquete do rei. E eu pensei, poxa, Jesus, será que não vão achar que eu estou só dando uma repaginada? Mas Jesus falou para mim, aqui há pessoas ainda que precisam ainda ouvir essa mensagem sobre o reino dos céus. Porque há pessoas ainda que não fazem parte desse reino. E, sabe, C.S. Lewis ele falava que nós precisamos mais ser relembrados do que aprender coisas novas. Nós precisamos ser relembrados o tempo todo, não só que nós fazemos parte desse reino, mas que há pessoas que não fazem parte desse reino. E que têm o mesmo vazio no coração que algum dia você teve. Do tamanho de Deus. E sabe, quando me vem essa passagem do reino, dos convidados para o reino, me vem algo muito claro no coração, de que Deus não está falando só de pessoas que têm um vazio interior, mas têm tudo na vida. Quando o convidado, vou relembrar a passagem para os irmãos, para quem não conhece ou para quem não lembra, mas então o rei está dando um banquete de casamento do filho dele. E ele convida muitas pessoas, e todas essas pessoas dão desculpas com coisas relacionadas a essa terra. E então elas não vêm para o banquete. Então o rei pega e fala para os seus servos, não, vão e chamem as pessoas que estão nas ruas. Chamem os aleijados, chamem os coxos. Chamem as pessoas que, na visão desse mundo, não valem muita coisa. Chamem as pessoas desprezadas por esse mundo. Chamem as pessoas que não têm mais esperança nesse mundo. Que não tem só um vazio interior, mas muitas vezes que tem a barriga vazia também. Está aqui, está um exemplo para a nossa vida, que o irmão que faz trabalho nos presídios.
tem chamado as pessoas que estão ali fora, que precisam do Senhor, que perderam tudo em algum momento da sua vida. E que Deus pode não só preencher o vazio dentro da vida deles, mas pode trazer esperança. Pode trazer vida. E se você, então, já teve uma experiência com Jesus, eu peguei ali a passagem de 1 João 1, quando João está falando sobre aquilo que ele está dando testemunho, ele diz assim, ó, aquele que os nossos olhos viram, que era no princípio, Jesus, aquele que nós tocamos, aquele com quem que nós ouvimos, desse nós proclamamos. Então, se você já passou, então, você tem consciência de que o reino do céu está próximo, você já teve uma experiência com Jesus, você já viu, você já ouviu. Não estou falando só de ter visões, mas de você ter seus olhos abertos, assim como Jó teve, assim como o cego de nascença teve. São duas pessoas na Bíblia que falam assim, é que antes eu era cego, mas agora os meus olhos veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje em dia eu te conheço de contigo andar. Se você já teve essa experiência, então você tem agora essa responsabilidade de trazer mais pessoas para dentro desse reino que é eterno. E Jesus, ele demonstra isso para a gente, e eu acho muito legal. Tem várias passagens que diz que uma multidão ela se reuniu. E daí Jesus olhou para aquela multidão e ele sentia que elas eram como ovelhas sem pastor, elas não tinham para onde ir, elas estavam andando assim, sem saber o que fazer. E Jesus, então, se move de compaixão por essas pessoas e cura os seus doentes e prega a palavra para elas. Mas tem uma situação específica, que eu acho muito legal, que é quando João Batista morre. Para quem não sabe, João Batista, ele foi aquele que anunciou a vinda de Jesus. Ele foi o primeiro, então, pregador. Ele apareceu e ele começou a pregar. Ele não só apareceu, ele nasceu, ele cresceu. E ele começou a pregar, então, que Jesus estava vindo. Ele começou a falar que o reino dos céus estava próximo. Preparar o povo para quando Jesus chegasse. Só que João Batista, ele não era só um pregador. Ele era primo de Jesus. Ele era parente. E João Batista, então, ele é preso e ele é morto. E quando João Batista é morto, a Bíblia fala que Jesus foi para um lugar isolado. Ele foi se esconder, foi passar tempo com Deus, porque João Batista tinha acabado de ser morto. E eu não duvido que Jesus ficou triste com a morte de João Batista. E daí as multidões vêm. E daí Jesus olha para as multidões e se move de compaixão e começa a pregar a palavra para eles. E o que eu acho interessante sobre a vida de João Batista é que João Batista, então, ele preparou o caminho para Jesus. Quando Jesus apareceu, João Batista batizou Jesus. Quando Jesus apareceu assim de longe, ele apontou para Jesus e falou, esse dali é o Cordeiro de Deus. Ele fez o trabalho de um evangelista, ele sabia de quem que ele estava falando, do reino dos céus que ele estava anunciando. Mas em algum momento na cadeia, quando ele foi preso, parece que João esqueceu dessas coisas e mandou os discípulos dele perguntar para Jesus, tá, mas você é realmente aquele que devia ou a gente está esperando outro? Porque Jesus começou a fazer algumas coisas, provavelmente João não entendeu. E quando Jesus fala para ele, fala assim, ó, fale de tudo que você está vendo. Ele fala para os discípulos de João Batista. E ele fala ainda assim, feliz aquele que não se escandaliza em mim. É verdade que no fim dos tempos, o amor de muitos iria esfriar. Jesus fala sobre isso. E há muitas pessoas que se escandalizaram com Jesus. Eu não sei se há pessoas assim aqui nessa noite que se escandalizaram com Jesus. E o que é escandalizar, Natália? Escândalo era literalmente, vem do grego, né? Escândalos, eu acho que pronuncia. Quando tinha um caminho, eles andavam muito com os animais naquela época. Tinha um caminho, e daí assim, né? Tipo, eles cortaram as árvores, fizeram o caminho aqui, mas do lado tinha árvore. E, às vezes, tinha árvore que crescia um galinho assim para fora. Esse galinho para fora se chamava escândalo. Porque quando estava no caminho e estava passando o cavalo, a pessoa que estava no cavalo não via, o cavalo não via, e esse galinho fazia com que o cavalo tropeçasse. Isso era um escândalo. Era literalmente esse galinho que ficava para fora. Ou seja, era causa de tropeço.
Só que Jesus, ele fala para nós, feliz aqueles que não se escandalizam em mim. Porque Jesus, ele diz, eu sou a pedra angular, eu sou aquele que está estabelecido por Deus. O que confiar em mim não vai ser abalado, mas aquele que se escandalizar, que tropeçar nessa pedra, Jesus usa literalmente essa analogia de tropeçar nessa pedra, ele vai ser esmagado por ela. Isso leva a gente a pensar. E eu não sei se é a realidade de alguém nessa noite, eu só sei que é isso que o Espírito Santo me mandou dizer. Mas se você tem tropeçado na causa de Cristo, por qualquer motivo que seja, talvez porque Deus, ele não supriu todas as suas expectativas de quem ele ia ser. Você entrou achando que ia ser uma coisa e você descobriu que era outra. Você entrou achando que o cristão ele ia ser feliz o resto da vida, porque a alegria é um dos frutos do Espírito. Eu tenho o Espírito, eu vou ser sempre feliz. Ou você se escandalizou com alguma outra pessoa que fez alguma outra coisa na igreja. Ou com a própria igreja. Jesus diz para você nessa noite, feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Porque se você é uma pessoa que já conheceu a Jesus, que já sabe que esse reino está próximo, que tem pregado a palavra, que pegou a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque Jesus diz que aquele que bota a mão no arado e que olha para trás, ele não é digno de mim. Que nós não venhamos a tropeçar nessa pedra, mas a confiar nessa pedra, na rocha. Para que nós possamos ser estabelecidos em Deus. Então, o que eu falo para você nessa noite é confie na palavra de Deus, independentemente do que ela seja. Confie na palavra de Deus. Não venha deixar com que nada cause escândalo em Cristo. Nada te faça tropeçar em Cristo. Porque esse reino, ele está próximo. Jesus demonstra isso através da vida dele também, quando ele fala, quando ele está prestes a morrer, porque às vezes a gente acha assim, para Jesus era tudo fácil, né? Porque ele era Deus, então ele tinha consciência de todas as coisas que iam acontecer. Para Jesus devia ser tudo muito fácil. Mas quando ele está prestes a morrer, primeiro ele fala para os discípulos, eu estou muito angustiado. Justamente porque ele sabia o que ia acontecer. E ele começa a orar. E nessa oração, Jesus diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero que passe, que aconteça o que eu sei que está prestes a acontecer. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando a gente se coloca diante de Deus, a gente possa ter essa mesma oração. Porque nem tudo que Deus vai pedir para a gente fazer vai ser fácil. Nem tudo que Deus vai pedir para a gente fazer vai ser mamão com açúcar. Mas que na nossa oração, a gente ore para que se cumpra a vontade de Deus. Para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Hora passa rápido, né, irmãos? E colocando diante de tudo isso, e da pregação de Jesus, e a gente parando para pensar, então, que Jesus, ele pregou a palavra para todas essas pessoas, tanto para as pessoas que ainda não criam, quanto para as pessoas que já creram, e as pessoas que um dia creram, mas hoje em dia não creem mais. Quando Jesus, então, está próximo ao fim da sua vida, ele começa a falar sobre o dia que esse reino, que está próximo, vai se estabelecer aqui na Terra. E não que ele já não esteja se estabelecendo, entende? Que nós já somos agentes desse reino, nós já fazemos parte desse reino. Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, se você sabe que Jesus é suficiente para a sua vida, você já faz parte desse reino. Mas não só nessa ação do reino dos céus, mas quando ele for estabelecido aqui, de maneira com que todos consigam ver, ele fala da parábola das 10 virgens, que a gente conhece. 5 eram sensatas, 5 não eram sensatas, eram nécias. E o que Jesus vai falar tem que fazer o nosso coração estremecer, porque tem a ver também com o que a Ineia falou nessa noite. Que 5 entraram, mas 5 não entraram. Em relação a tempo
e a Deus, eu falo uma coisa para você. Salomão, no final do livro dele, depois que ele está falando que ele está angustiado e falando que nada faz sentido, ele fala, mas uma coisa eu sei, que o jovem tem que lembrar do seu Criador enquanto ele ainda é jovem. Jesus, ele vai falar para nós que vai haver um tempo, sim, que não há mais tempo, que não tem mais tempo. Esse convite que eu estou fazendo para você hoje, de ser cidadão do reino, eu estou fazendo para você hoje. E a Bíblia fala que hoje é o dia da salvação. Vai chegar um tempo que não tem mais tempo. E eu não tenho como dizer quando que é isso. Eu não tenho como dizer para você se o seu tempo vai chegar junto com a vinda de Cristo ou se o seu tempo vai ser amanhã. Ou se o seu tempo vai ser hoje à noite. Mas esse tempo, ele é real. Haverá um tempo que você não vai mais poder colocar para depois aceitar Jesus como seu Salvador e viver uma vida nele, e por ele e para ele. Porque agora, talvez as coisas desse mundo pareçam boas e agradáveis para você. Pareçam para você que são o suficiente. Mas hoje eu apresento para você um reino que é eterno, que é muito maior do que qualquer outra coisa que você pode conseguir aqui nessa terra. E eu apresento isso para você hoje, porque vai chegar num tempo que não haverá mais tempo para você dizer sim para o Senhor. É uma triste realidade, é uma dura realidade, mas é isso que Jesus pregou quando ele estava perto da sua morte. Ele disse que 5 entraram, 5 não entraram, porque havia chegado aquele tempo. E quando chegar o tempo, você tem que estar preparado. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Se você ainda não faz parte desse reino que é eterno, eu te digo uma coisa, ele está próximo. Ele está se aproximando mais do que você imagina. É um reino que é real. Que algum dia todos irão ver e todos irão proclamar que é verdadeiro esse reino. Mas você tem o privilégio e a oportunidade de fazer isso hoje. Você tem o privilégio e a oportunidade, antes de que se manifeste para todas as pessoas, você proclamar hoje: Jesus, eu creio nesse teu reino. Jesus, eu creio no teu nome. Jesus, eu creio na tua salvação, eu creio na tua ação. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, o dizer sim para o Senhor, ele não pode esperar. Porque vai chegar um tempo. E esse tempo se aproxima. E nós, como igreja, pessoas salvas em Jesus Cristo, a Bíblia vai falar que o Espírito e a noiva, a igreja de Cristo, diz: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu não sei o que tem passado no teu coração, eu não sei se você tem se desanimado ou se você tem simplesmente se esquecido. Há muitas coisas que nos fazem tropeçar, que nos fazem ser míopes, a palavra de Deus fala sobre isso, que fazem a gente esquecer essa eternidade que um dia foi saciada de dentro do nosso coração. O meu convite hoje para você, que sabe que há um reino que é eterno, é viva como cidadão desse reino. Viva como cidadão desse reino, sabendo que não importam as coisas que se veem, não importam as coisas que acontecem aqui, mas aquilo que há no reino dos céus, há no porvir. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé?